Vou falar para você sobre os 3 passos para ter uma rotina de trabalho bem estruturada. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane. Eu sou mentora de desenvolvimento profissional na área fiscal tributária e também de ativação da expertise, tá? Eu moro aqui no Espírito Santo, mas eu sou mineira, mudei para cá tem pouco tempo. Nasci e fui criada em Juiz de Fora, minha família é toda de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu tô apaixonada pelo Espírito Santo. E me perguntam se eu sinto falta lá de Juiz de Fora e eu não sinto nenhuma falta, nem lembro. Se não fosse minha família tá lá, nem iria lembrar que lá existe, apesar de eu ter nascido lá. Gosto muito de Minas, mas eu não voltaria para lá. Vamos esperar o Instagram avisar o pessoal que eu tô ao vivo. Isso que eu vou falar aqui é muito útil e importante para questão aí, né, do alinhamento, organização, gerenciamento das rotinas no setor fiscal e tributário. Então, olha só, eu quero trazer as orientações para você sobre os 3 passos para você ter uma rotina de trabalho bem estruturada, tá? E o que é ter uma rotina de trabalho bem estruturada? É você ter tudo organizado, alinhado, é você, de acordo com a estrutura que você montou para você trabalhar, você conseguir controlar, gerenciar, ter a certeza que tudo foi entregue e que você não perdeu o prazo e que você não esqueceu de entregar nada. Isso é ter uma rotina de trabalho no setor fiscal bem estruturada, tá? E o que está acontecendo muito? Várias pessoas que chegam aqui em mim estão com a rotina totalmente conturbada. Eu não sei por que está acontecendo das pessoas não saberem o que tem que entregar. Ou às vezes até sabe o que tem que entregar, mas não sabe como entregar. E aí fica essa loucura, a pessoa fica ansiosa, fica frustrada, fica apavorada, porque ela não tem paz, né? Tá acontecendo ali entregas fora do prazo, coisas esquecidas, coisas sendo entregues errado, e é normal que uma pessoa que tem comprometimento com o seu trabalho, com os seus clientes, ficar desconfortável numa situação dessas, né? Então é por isso que eu tô aqui para poder trazer esse conteúdo para você hoje, pra gente resolver essa questão da sua rotina de trabalho, para você não correr riscos de esquecer de entregar coisas, de não entregar por não saber e até de ter total controle. Quando alguém vier te questionar, algum cliente vier a você falar, tal coisa estão me cobrando aqui, a Receita Federal está me cobrando, a Secretaria de Fazenda está me cobrando, você vai lá nas suas ferramentas de controle e gerenciamento e você, por ter essa estrutura bem definida, você consegue saber exatamente se foi feito ou não, quando foi feito e onde está, para você mostrar para o seu cliente e resolver ali o problema dele. Não, olha só, seu João, foi feito sim, foi entregue, ó, foi fulano que entregou nesse dia aqui, o recibo tá aqui, foi encaminhado para não sei quem aqui dentro do setor ou aqui dentro do escritório. Então, quando você tem essa estrutura da sua rotina de trabalho bem alinhada, bem definida, você trabalha em paz. É muito gostoso a gente ligar o computador, sentar na mesa de trabalho, ligar o computador, abrir ali as planilhas, as ferramentas de controle e saber exatamente o que tem que ser feito naquele dia. Você fica seguro, você fica em paz e você faz tudo no tempo, sem ficar com aquela correria, aquele desespero de entregar as coisas no último dia, na última hora, né? Oi, pessoal. Pessoal, acho que tem uma pessoa aqui comigo. Então, se você já assistiu alguma live minha, sabe que eu não gosto de enrolação. E eu já vou direto ao ponto, tá? Já mandei lá nos grupos avisando que eu tô ao vivo.
E aí, quem quiser, vai chegar. Quem quiser pegar aqui as orientações para levar para o seu dia a dia de trabalho, vai chegar. Então, vamos lá. Quais são os 3 passos para você ter essa rotina bem estruturada, bem definida, bem organizada? Na verdade, não são 3 passos, são 3 perguntas. 3 perguntas para você se fazer. Quando você se faz essas 3 perguntas, você consegue visualizar o todo e organizar a sua rotina, definir, alinhar, controlar tudo dentro dos conformes, dentro do esperado, dentro do padrão. Quais são essas 3 perguntas? Anota no seu caderno, na sua agenda, no seu bloco de notas, no seu notas aí no seu computador, enfim. Faça-se, quando você chegar para trabalhar, se faça essas 3 perguntas, porque isso aqui vai te direcionar muito para você definir bem a sua rotina, tá? Primeiro, o que? Segundo, para que ou por quê? E terceiro, como? Vou explicar, calma. Falei que são 3 passos para você ter a sua rotina bem estruturada, né? E quando você se faz essas 3 perguntas, que eu coloquei para você que são 3 passos, é porque realmente se você fizer essas 3 perguntas, você vai ter o passo a passo para definir sua rotina e ficar tranquilo, tranquila, tá? Quando você se pergunta o que? Estou aqui para trabalhar, o que eu tenho que fazer? Você concorda que se você não sabe o que você tem que fazer, tem nem como você anotar em algum lugar para você lembrar de fazer. Não tem nem como você ir atrás de como funciona, como fazer, porque você não sabe o que você tem que fazer. E aí tem muitas pessoas que me procuram, que precisam de ajuda, mas não sabem no que. Para que ela precisa da minha ajuda? Ela não tem clareza disso. Então, o primeiro ponto, não só para a questão de alinhamento de estrutura de trabalho, estrutura de rotina de trabalho, mas para tudo, até para você ativar a expertise na área fiscal tributária, tá? Você precisa partir do o quê? O que primeiro? O que eu tenho que fazer? Porque se você não sabe o que, você não tem direcionamento, você não sabe onde você tem que ir, o que você tem que resolver, o que você tem que buscar. O que eu preciso resolver? O que eu estou em dúvida? Porque assim você já define, tem clareza do que você precisa definir, o que você precisa ir atrás, tá? Porque se você não sabe o que você está buscando, como que você vai resolver? Criatura de Deus. A segunda pergunta, né, que eu falei que você tem que se fazer. Por quê? Pra quê? Você precisa saber por que você está fazendo aquilo ali. Quando a gente está na escolinha, isso eu aprendi com o meu mentor e fez total sentido. Quando a gente está entrando na escolinha, a gente aprende as coisas e vai para a primeira série, não sei o que, ginásio, tal. Eu nem sei se falam ginásio ainda, eu falo por causa dos meus pais. Ensino fundamental, né? E depois vai para o ensino médio. E ali você está aprendendo o como, né? O que você tem que fazer e como. Mas você não sabe para quê, por quê. E quando a gente não sabe para quê, por quê, a gente fica assim, que bosta é essa? Desculpa a palavra. Eu não vou usar isso aqui para nada. Aí você fica com má vontade de aprender. Consequentemente, você não aprende. Porque aquilo ali não te interessa. Você não sabe para que você vai usar aquilo ali, nem por quê. Então, para que eu vou aprender uma coisa que não é útil para mim nesse momento? Quando você define, né, por quê e para que você precisa resolver aprender aquilo ali, você se interessa em ir atrás, se interessa em aprender, em resolver, tá? Então, deixa eu voltar lá no que. Quando você tá definindo o que você precisa, o que você o que te travou, o que você tem que resolver, o que você tem que fazer, você tá tendo direcionamento. Anotou? Quando você se questiona por que, pra quê, você tá contextualizando a situação. E quando as coisas fazem sentido, fica mais gostoso, fica mais leve, fica mais fácil, tá? Do contrário, fica aquela coisa maçante e pesada que a gente não tem interesse e aí, consequentemente, a gente não consegue chegar lá. A gente não consegue entender, aprender. Quando você se pergunta por quê ou pra quê,
Você está contextualizando e aí as coisas estão vindo a fazer sentido para você. E quando você vê sentido, você tem entendimento, certo? A terceira pergunta, que seria o terceiro passo, é o como. Aí sim, você vai atrás do como fazer uma entrega eficiente, como fazer um fechamento sem erro, tá? O que acontece com vocês? Vocês chegam e já querem ir direto para o como. Vocês querem aprender como fazer as entregas do fiscal, do tributário. Mas se você não sabe o que você precisa aprender, como você vai sozinho querer aprender o como? Não faz sentido. E se não faz sentido, fica pesado, fica difícil, fica impossível e aí você desiste. Tá entendendo? Fala pra mim, como que tá a sua rotina de trabalho no setor fiscal? É organizada? É alinhada? É gerenciada? É controlada? Tá tudo entregue? No prazo? Você sabe até quando você vai fazer tal coisa? Você sabe o que você tem que fazer amanhã? Você vai chegar para trabalhar, vai ligar o seu computador. Você tem uma planilha, um Trello, alguma coisa para te direcionar no que você tem que fazer? Fala para mim. Porque se você tiver com tudo perfeitinho na sua rotina, tá muito fora do que eu tô pegando aqui, sinceramente. Que eu tô pegando pessoas que estão vivendo um verdadeiro caos no trabalho. Então, tá entendido? 3 passos, são 3 perguntas. E não deixa de ser passo, tá? Porque você definiu o que você tem que fazer. Você tá no primeiro passo de uma rotina fiscal eficiente, redondinha. Quando você vai no porquê, pra quê, você tá vendo sentido na parada. E aí você vai facilitar muito o processo. Quando você chega no como, você já vai para uma entrega eficiente dentro do prazo, tudo certinho, tudo conforme esperado, tá? E igual eu falei, isso aqui não vale só para estruturar a rotina de trabalho, tá? Isso aqui vale para ativação da expertise também e para grandes coisas que você está buscando aprender aí ao longo do tempo e não está tendo resultado. Então, sempre que você precisar definir, aprender, resolver algo, faça essas perguntas. E não só se pergunte, mas também vá atrás da resposta, né? Porque não adianta, o quê? Mas aí você não foi procurar o que você tem que fazer. E aí vai ficar do mesmo jeito. Então, pelo amor de Deus, para de querer já chegar no como, se você não sabe nem o que você tem que fazer, nem por quê, tá? Se você continuar seguindo nessa linha, querendo buscar alguém que te ajuda como fazer, se você não tá sabendo nem o que você tem que fazer, você não vai alcançar o resultado. E fala pra mim, qual o resultado que você tá buscando, que envolve o setor fiscal tributário? Você quer ser um profissional de excelência? Você quer ser promovido? Você quer montar seu escritório? Você quer ativar a expertise? Qual resultado você está buscando? Vou te contar um caso aqui. Esse caso aqui é figurinha carimbada, tá? No meu dia a dia de trabalho. Eu tô fazendo essa live aqui porque isso acontece muito. E por causa disso que eu até criei a minha imersão Mapa das Rotinas Fiscais Tributárias, porque eu tô vendo tanta gente perdida na rotina, tanta gente sem saber o que tem que fazer, que eu falei assim, eu vou montar um curso, né, uma imersão, alguma coisa assim, Mapa das Rotinas Fiscais Tributárias, para ajudar as pessoas no que ela tem que fazer, nos prazos, na ordem, de acordo com as que as coisas acontecem, né? E aí eu fiz essa imersão. E aí deixa eu te contar o caso, que é a figurinha carimbada, que eu tô pegando direto aqui, e pego desde que eu vim pro Instagram para poder falar do meu trabalho, falar para vocês como que eu vou ajudar vocês no fiscal, no tributário, tá? Teve uma pessoa que comprou uma mentoria comigo e, na verdade, ela queria um mapa das rotinas do fiscal tributário. Ela comprou uma mentoria de R$ 997 e não fez porque não era aquilo ali que ela estava buscando. Só que
é uma pessoa tão difícil de se comunicar que eu não consegui alinhar com ela e aí simplesmente ela sumiu, eu indo atrás para resolver a situação do jeito que ela estava querendo, né, do jeito que ela estava precisando e ela me ignorou totalmente. Ou seja, me pagou R$ 997 à toa porque ela não quis conversar. Ela não quis falar para mim, para eu entender melhor ela e ajudá-la de outra forma, porque eu consigo ajudar as pessoas que trabalham com rotinas do fiscal e tributário em qualquer situação. E ela simplesmente não quis, me ignorou e eu fui atrás. Aí eu pensei, né? Ela que pagou, ela que é a mais interessada. Eu tenho meu compromisso, mas se ela não quer, eu não posso fazer nada. Esse foi o primeiro caso que eu peguei aqui na minha consultoria, na minha mentoria, trabalhando de forma independente. Foi por essa pessoa que eu criei a imersão mapa das rotinas fiscais e tributárias. E depois dela, só foi chegando gente na mesma situação. Então, olha só o caso que eu vou te contar. Pode acontecer em qualquer contexto, tá? E não acontece só nesse, não. Acontece em outros, mas eu separei um caso aqui que é recente. A pessoa quer trabalhar com o fiscal, né? Ela escolheu atuar com o fiscal assim como eu escolhi. Então, ela é um contador e a pessoa resolveu seguir a linha só do fiscal, não quer ter um escritório no formato tradicional. E aí, ela vai seguir no fiscal e vai oferecer serviços terceirizados nessa área, tá? E engraçado que eu já peguei várias pessoas nessa mesma situação. A pessoa já tem uma empresa para poder trabalhar nela. Normalmente é a empresa de um parente, tá? Então ela já tem uma empresa para ser o ponto de partida para ela vir ter segurança e prospectar outros clientes, né? E aí, o que acontece? Quando eu pego esse tipo de mentoria, a pessoa coloca, né? Olha, eu não tenho expertise, eu não tenho experiência, mas eu quero trabalhar com o setor fiscal. Já sou formado, já fiz vários cursos, fiz curso com fulano, com ciclano, com a Maria, com a Joana, são nomes fictícios, tá? Mas eu não consigo sair do lugar, não consigo fazer nada. Então eu preciso resolver essa questão da expertise para eu seguir a minha linha ali e prospectar clientes no fiscal. Beleza. Eu tenho que passar por um processo com essa pessoa, né? Um processo de mentoria ali no tempo do acompanhamento que ela tem comigo, que normalmente são 3 meses. Aí, vamos para a questão da estrutura. Ela quer, o resultado final que ela quer é estar pronta, assim, entre aspas, né? Se sentir confiante para partir para a prospecção. E aí, o primeiro ponto que eu venho normalmente, estrutura. Como que é aí, como que você trabalha, você tá se dedicando totalmente a isso, você tem uma atividade em paralelo, para eu entender e definir a estrutura com a pessoa. Tá, aí vamos para a questão de alinhamento. Depois, organização. A questão da organização é a parte que a gente vai definir como que a pessoa vai se organizar na rotina dela, porque ela não tem a vivência, a experiência, né? Então precisa de orientação, direcionamento nesse ponto. E aí depois vamos para a parte do gerenciamento, recursos, o que ela tem, o que ela não tem, o que ela precisa, o que ela sabe, o que ela não sabe, enfim. Então é um processo, né, bem assim, extenso. E eu falo para os meus alunos que é um projeto grande. Você não está ainda atuando e você definiu que para sua carreira você quer trabalhar com o segmento ali do fiscal para oferecer serviço de terceirização. Para quem está iniciando, é um projeto muito grande, porque vai mudar totalmente a vida da pessoa e ela já não vai chegar de cara ganhando dinheiro, né? Então, tem que ter esse alinhamento, esse gerenciamento, planejamento, né? Porque às vezes a pessoa não tem reserva. A gente tem que ver quanto tempo que a pessoa pode se dedicar a isso sem ter reserva, porque as contas vão chegar. Aí tem que ver se a pessoa é sozinha, se ela tem família, se na família, dentro da casa, tem outras pessoas que têm renda. Porque não é simplesmente isso aqui é uma mentoria. Aí tá. Quando chega na parte da organização, eu peço, né, para a pessoa descrever a rotina dela para mim. Como que é a sua rotina de trabalho, tá? Esquece casa. Eu sei que você tem que cuidar de casa, fazer isso, fazer aquilo, levar cachorro para passear, mas quero saber a rotina de trabalho. Desenha para mim, define para mim os detalhes da sua rotina. Tá,
E aí ela fala pra mim tudo que ela faz, desde a hora que ela entra, né, no momento do trabalho dela e até a hora que ela sai. E aí entendo direitinho e tal. Aí eu falo, o que você tá entregando do fiscal? Porque nem sempre a pessoa é só do fiscal. Às vezes a pessoa é do fiscal, mas faz o departamento de pessoal e o contábil também, né? Então vamos lá, o que você está entregando do fiscal para essa empresa que você está aí hoje? Ou para essas empresas? Aí ela me fala, tá. E aí, né, eu já sei nesse momento quais as empresas que ela tem, as atividades, o regime, o estado, o município e tal. Aí eu venho, às vezes ela não falou alguma coisa, eu falo assim, e isso dessa empresa aí? Que é comércio, que tá no Simples, que é de Minas e não sei o quê. Você tá fazendo? A pessoa fala que pra mim, não. Eu nem sabia que tinha que fazer isso. E aí vem a questão. Ela veio buscar uma mentoria com um propósito maior, que é se programar ali, né? Projetar tudo para trabalhar só com fiscal. Mas aí no meio disso aí tem a questão da expertise que ela não tem. Temos que trabalhar para ativar a expertise. Além disso, ela não tem uma rotina de trabalho estruturada. Porque ela não tá sabendo o que. Ela pulou o que. Ela tá já no como. Ela já veio me buscar no como. Igual vocês fazem. A maioria de vocês já vem direto pro como, tá? E esse é o maior erro de quem quer se tornar um profissional de excelência, ativar a expertise, né? Que já falei em outras situações que expertise é diferente de excelência, tá? Assiste aí uma das lives que eu fiz nos dias anteriores para você entender. Então, tem essa questão. A pessoa aí ela tá no processo de mentoria. Ainda bem que é uma mentoria, né? Porque aí já surgiu uma nova coisa pra gente resolver. Imagina se eu não tenho isso com ela. Esse momento de rever o processo dela de trabalho, eu não ia nem saber que ela não tá entregando certas coisas. Aí imagina se ela compra um curso para poder alcançar esse resultado que ela quer, que é trabalhar com o setor fiscal, oferecendo serviço de terceirização. O curso já está gravado. A pessoa não vai imaginar que ela não está entregando tal coisa. E se tiver aquele assunto ali no curso, beleza, ela vai pelo menos setinar. Ixi, tem isso aqui, não sabia. Aí ela, se não conseguiu entender e aprender no curso, ela vai atrás. Mas e se não tiver? Vai ficar do mesmo tamanho, entendeu? Então é por isso que às vezes o curso não é recomendável, dependendo da situação, tá? Então, quando você chega aqui, começou a seguir a Daiane. Você já vem com tudo um caos. Sua cabeça tá um caos. A busca para ativar a expertise tá um caos. Você não sabe que ordem que você tem que estudar as coisas. Você não sabe o que você tem que estudar. Quantas perguntas iguais a essas que eu recebo? Ó, tô começando na área fiscal. O que eu tenho que estudar primeiro? Tá um caos. Além da sua rotina de trabalho tá um caos, sua mente tá um caos. A sua busca pelo conhecimento tá um caos. É por isso que o primeiro módulo da imersão método DEPAFT é ordenando o caos. Se a gente não arrumar essa bagunça aí, não vai dar. Sabe uma casa quando tá toda bagunçada e suja? Você precisa, dependendo do grau de bagunça e de sujeira, você precisa tirar coisas do lugar para organizar. Senão não rola. Então, para as coisas ficarem alinhadinhas na sua cabeça, se você está buscando ativar a expertise, a gente precisa tirar um monte de bagulho daí de dentro para colocar, deixar só o que presta e vir colocando as outras coisas que você precisa para você alcançar isso, para você desenvolver expertise, entendeu? Então, tem que eliminar o que não tá rolando, o que tá te atrapalhando e incluir o que você precisa que vai te alavancar. Concorda?
Concorda que antes de você buscar conhecimento, buscar alcançar excelência, tem que resolver esse caos que tá aí? Como que eu vou colocar informação nova, orientação nova aí se tá tudo um caos? Eu vou te dar conhecimento aqui, ele vai entrar na sua cabeça no meio daquele muvucado de coisa. Então não vai adiantar. É por isso que eu falo, para de ficar buscando assistir rotinas fiscais na prática. Você tá querendo um videozinho de reforma tributária, mas você não sabe, você nem tem uma rotina organizada. Você tá deixando de entregar as coisas, tá entregando errado. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Tá? Aí eu falei, né? Eu sei, eu tô falando desse negócio de caos porque eu sei como é que é. Eu já estive na mesma situação que você. Eu queria dominar o fiscal, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer, por onde começar, o que eu tinha que estudar. Aí eu ficava comprando curso, assistindo aula, indo nas palestras. Isso não adiantou de nada pra mim. O que adiantou pra mim foi as técnicas que eu aprendi quando eu fui trabalhar na consultoria e que eu incluí na minha imersão método DPAFT. Mas eu não quero falar de imersão aqui, eu não tô aqui pra vender imersão de método não, tá? Tô só te falando porque eu quero que você alcance o que você tá buscando, de verdade, tá? Conhecimento pra mim foi transformador, foi o que me fez crescer. Excelência pra mim foi o que me fez crescer. Foi o que transformou a minha vida. Foi o que me libertou da CLT. Entendeu? Foi o que me possibilitou mudar para o Espírito Santo. Tá? E como eu tive minha vida transformada, por conta dessas coisas que eu aprendi, eu tô aqui para compartilhar com você, tá? E aí, eu falei, né, que você chega para mim com a sua vida, um caos, com a sua rotina, um caos, com a sua cabeça, um caos. Eu também já fiquei assim, tá? Só que cada pessoa tá vivendo o seu próprio caos. Cada pessoa tá passando por uma coisa. E o que você tá passando é diferente do que eu tô passando. É diferente do que a Esther tá passando, do que a Maia tá passando. Oi, meninas. É diferente do que o André tá passando. Gente, compartilha essa live com algum colega do fiscal aí. Faz essa boa ação hoje. Vamos trazer mais gente pra live. Vamos resolver a vida de outras pessoas. Então, olha só. Cada um tá num momento diferente. Cada um tem uma dificuldade diferente. Cada um tem uma dúvida diferente, dependendo do momento que tá vivendo, tá? Como eu falei, cada um tá vivendo o seu próprio caos. O caos de cada pessoa é diferente, tá? É por isso que a mentoria Expert de Excelência, que é uma mentoria nesse momento, individual e personalizada, é para você. Tá entendendo? Você não tá no mesmo momento que eu. A Maia não tá no mesmo momento da Esther, do Henrique, certo? Você não tem as mesmas dificuldades que eu tenho. Você não tem as mesmas dúvidas que eu tenho. Você não tem os mesmos problemas que eu para resolver. Então, seu caos é diferente do meu, tá? Então, por esse fato, essa mentoria, porque ela é individual, personalizada, ela é para você. Você, nessa mentoria que eu tô te falando aqui, você vai receber orientações, direcionamento especificamente para você. Para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando, para o seu momento, pelo que você vive, considerando as suas dificuldades, os seus problemas. Tá entendendo? Por isso que é personalizada. Nessa mentoria, você vai passar pela trilha, por uma trilha, pelas trilhas, mas com direcionamento, com o meu direcionamento, com as minhas orientações, com o meu acompanhamento. E aí, deixa eu te explicar como que são as trilhas da minha mentoria. Deixa eu virar a câmera do celular aqui. Deixa eu tentar virar a câmera. Meu Deus, nunca fiz isso.
Consegui. Tá dando pra ver? Olha só. São 4 trilhas. A primeira é mentalidade, expertise, prática, né? Que aqui entra a prática mesmo, a sua vivência no fiscal, o que você sabe fazer, quais as experiências no fiscal que você tem, para, por último, entrar a questão da carreira. No meu caso, tá? Como que eu passei por essa trilha na minha jornada? Eu comecei aqui, na prática. E aí depois eu fui para expertise. Que experiência prática não é igual expertise, tá, gente? Depois eu fui para mentalidade. Para, por último, definir minha carreira. Só depois que eu passei por tudo isso aqui, prática, expertise e mentalidade, eu pude definir minha carreira. Mas você não vai necessariamente passar pela trilha nessa ordem, tá? Eu tenho alunos que começaram pela expertise, ou seja, ainda não, no momento que entrou na mentoria, ainda não tinha experiência, não tinha prática. Depois foi para prática. Depois para mentalidade, depois para carreira. Tem aluno que começou na prática, igual eu. Depois foi para expertise. Agora tá indo para carreira e mentalidade. Então, qual que é a diferença de uma mentoria individual e de uma mentoria em grupo? É importante você saber isso. No meu caso, tá? No caso da minha mentoria. A mentoria em grupo, você passaria por essa trilha na ordem que é a mais coerente, considerando o padrão, tá? Mas como eu disse, não necessariamente você tem que seguir essa ordem. Na mentoria em grupo, você passaria pela trilha da seguinte forma. Primeiro vem mentalidade, depois expertise, depois prática, né? Experiência, depois carreira. A mentoria em grupo, ela vai te trazer resultado, sim. Resultado rápido, por ser uma mentoria e não um curso. Mas aí vem a mentoria individual. Na mentoria individual, lembra que eu falei do caos de cada um? Do momento de cada um? Do problema de cada um? Dos recursos de cada um? Então, na mentoria individual, você vai passar por essa trilha de acordo com o que você está vivendo. É personalizado. Pode ser que você comece pela mentalidade, mas pode ser que você precise começar pela expertise, igual uma das minhas mentoradas. Tá? Ela veio com uma situação, mas primeiro ela precisou começar pela expertise, que ela não tinha. Como que você quer trabalhar com rotinas do fiscal se você não tem expertise? Então, por isso que na mentoria, no caso dela, ela precisou iniciar pela expertise. Juntinho com a expertise, já tem mentalidade. Porque se eu não incluir mentalidade, se eu já não tirar as crenças que ela tem, que ela aprendeu com outras pessoas, pegou de professores, de mentores, da faculdade, de colegas, ela não vai conseguir. Sem mentalidade não adianta. Você pode ter expertise e prática que você não vai conseguir chegar, alcançar o sucesso, ser bem sucedido. Tá? Mentalidade é mais importante que experiência prática, que expertise. Porque você pode ter os dois e não ter mentalidade que você não vai conseguir, tá? Entendeu a diferença entre a mentoria em grupo e a mentoria individual? E aí, a questão, a mentoria em grupo vai te trazer resultado? Vai fazer você chegar onde você quer? Com certeza. Porque não é um curso. Mentoria não é curso, mentoria, vou falar mais uma vez. Mentoria é direcionamento, é orientação. É eu falar pra você o que eu fiz, onde que eu passei, que me trouxe onde eu queria chegar. Isso é uma mentoria, tá? O curso é aquela situação que a pessoa não vai nem saber o que você não sabe. E ela não quer nem saber também. O curso já tá gravado, tá ali, no máximo que você vai ter um suporte, tá? E aí, gente, nada contra cursos, tá? Eu tenho curso aqui também. Nessa mentoria que eu tô falando aqui, eu falei que o acompanhamento da minha mentoria são 3 meses, mas né, nesse caso aqui,
Essa semana você vai ter um acompanhamento de 4 meses. Porque se você comprar essa semana, a gente começa a contar o prazo de acompanhamento só em janeiro, tá? Você tem noção de quanto que custa uma mentoria individual? Tenho 2 pessoas aqui na live comigo. Vocês têm noção de quanto custa uma mentoria individual? Já tiveram curiosidade? Pode colocar aqui pra mim, pode comentar se vocês quiserem falar alguma coisa sobre essa questão do custo, né, do investimento. Depende, tá? Depende de quem é o mentor, da experiência que ele tem, da entrega. No meu momento, pro que eu busco, pro que eu preciso, para as minhas dificuldades, eu já vi mentoria de 15 mil, 10 mil, 30 mil. Tem mentorias individuais mais caras que essa, tá? Mas você não vai pagar 30 mil, 10 mil, 15 mil numa mentoria minha não, tá? Pode ficar tranquila. Tranquilo. Então, gente, depende do que você tá buscando, do resultado que você quer, do mentor, de como você vai ter essa entrega, se é presencial, se é online. Depende do momento que você tá? Esses valores que eu falei pra vocês de uma mentoria individual, com os mentores que eu cobiço muito, é nessa faixa de 10, 15, 30 mil reais. Mas, nessa minha mentoria individual, você vai pagar R$ 3.997. E por que eu tô falando o preço aqui, tá? Por quê? Primeiro passo, não sai da live, deixa eu terminar. Primeiro passo, se você quiser entrar na mentoria, é você responder o formulário de aplicação. Eu vou analisar as suas respostas. Se você tiver no momento, se você for selecionado, a gente vai para uma sessão de diagnóstico para definir tudo direitinho e aí sim começou a mentoria, tá? Para você responder esse formulário de aplicação, comenta. Não comenta aqui porque eu não tenho manchete. Quando terminar aqui, eu vou deixar lá a live salva. Então, você vai lá no meu perfil, né, nesse vídeo da live, comenta mentoria. Ou então, vai no meu direct, comenta mentoria, que eu vou te mandar o link do formulário de aplicação. Ou então, você vai direto na minha bio, lá tem o link da mentoria. Então, você já vai lá, clica para poder se aplicar, tá? Eu falei do valor, investimento, R$ 3.997, mas se você tiver interesse, preencha a aplicação independente do valor, independente das suas condições, tá? Porque se não tiver no seu momento, eu consigo te ajudar de outras formas, tá? Porque às vezes eu falo assim, o valor, a pessoa já fala assim, não é pra mim, não dá, não vai nem lá tentar. Então, se isso é um desejo do fundo do seu coração, se tornar um profissional de excelência, não deixa de preencher o formulário de aplicação para poder aproveitar, né, ser direcionado nessa questão, qual produto, qual serviço, se não for a mentoria. Fulano, não deu, você se aplicou, mas a mentoria não é para você no momento, mas olha, eu vi aqui que você está precisando disso, você está passando por isso, você está com dificuldade nisso, olha, eu consigo te ajudar de outro jeito. Vamos? Isso acontece muito, tá? Às vezes a pessoa fala, eu queria muito entrar na mentoria, mas eu não tenho cartão, não tenho isso, não tenho aquilo. Consigo te ajudar de qualquer forma, tá? Então, se você estiver interessado, não deixe de preencher o formulário de aplicação. Não deixe de comentar mentoria depois que eu colocar essa live no meu feed, ou me mandar a mentoria lá no meu direct, ou ir direto, se você é independente, se você já está trabalhando para excelência, se já tem essa autonomia, essas habilidades de caminhar sozinho, já busca isso, vai lá na minha bio e clica lá no link da aplicação. Gente, muito obrigada pela presença e companhia de vocês aqui, tá? Eu espero ter contribuído com vocês. Beijos e até a próxima.